FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. É verdade que nas últimas décadas, até 2015, ocorreu uma redução importante da desigualdade de renda no Brasil. Isso ocorreu porque os mais pobres tiveram ganhos relativos de renda maiores do que os ganhos relativos de renda dos mais ricos. Mas isso não implicou necessariamente numa melhora das condições de bem-estar da população brasileira. Meu nome é Thaisa Chacon, eu moro em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e eu trabalho na Vila Madalena num café. Atualmente eu moro com a minha irmã, ela, meu cunhado e minhas duas sobrinhas. A gente reside numa casa de 5 cômodos, ali próximo à estação mesmo de Guaianazes. Perto da estação, eu não tenho essas coisas públicas, assim, um hospital, um posto, é bem distante, assim. É uma cidade muito grande, tem bastante oportunidade, mas ao mesmo tempo não. Tudo que eu tenho para resolver relacionado à saúde ou qualquer outra coisa assim, eu procuro no centro de São Paulo, pagando porque é mais fácil, porque infelizmente é o jeito que a gente consegue resolver. Eu acho que Guaianazes evoluiu bastante desde que eu moro lá. Meus pais moram lá, tipo, há 18, 20 anos. Então, evoluiu bastante. Porém, ainda falta muita coisa e muita coisa não chega na comunidade. O que a gente acho que precisa, que é o mais primordial, que é saúde e educação, lá é muito escasso. Esse projeto é um projeto que visou examinar a trajetória de longo prazo da desigualdade no Brasil em diferentes dimensões. Desde o início da democracia, a desigualdade no Brasil tendeu a cair em diferentes dimensões que são relevantes para o bem-estar dos indivíduos. No início do período democrático, e particularmente até a Constituição de 88, apenas os trabalhadores com carteira de trabalho assinada tinham direito a atendimento de saúde. Com o SUS, isso muda radicalmente. No conjunto do período, pelo menos com os dados que nós temos até 2015, a partir de 2015, há evidências de que a pobreza e a desigualdade voltaram a aumentar no Brasil, mas do início dos anos 90 até meados de 2015, para vários indicadores, melhorou. A Constituição de 88 criou o benefício de prestação continuada, vinculado a um salário mínimo, e criou o SUS. Só essas duas mudanças têm um impacto tremendo sobre a desigualdade. Os fatores que afetam a redução da desigualdade não dizem respeito apenas à democracia. Tá? Você pode ter fatores demográficos. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu em vários países do mundo. O Brasil é um país que historicamente teve desigualdade de renda elevada porque tinha uma oferta muito grande de mão de obra baixamente qualificada. Tá? E essa oferta de mão de obra estava concentrada entre os trabalhadores, as famílias mais pobres. Basicamente, as mulheres mais pobres tinham 8 filhos por mulher, em média, na década de 70, e, portanto, elas funcionavam como uma máquina demográfica de reprodução de população pobre. A partir do início dos anos 80, as mulheres pobres adotaram o comportamento reprodutivo das mulheres mais ricas. Mesmo as mulheres pobres foram para o mercado de trabalho, elas passaram a ter menos filhos. Isso significa que
Se você tinha, na década de 70, uma média de 8 filhos por mulher, em 2010 você tinha uma média de 2 filhos por mulher. Normalmente, os estudos sobre desigualdade se concentram na desigualdade de renda. Mas, de fato, não há boas razões teóricas e nem boas razões pragmáticas para a gente estudar só a renda, né? De modo geral, os estudos sobre a renda se concentram sobre a desigualdade porque existem mais dados disponíveis sobre renda, então você, com menos investimento, com menos recursos, você consegue reunir um conjunto de dados que te permitam responder ao problema da desigualdade. Mas, de fato, a desigualdade entre os indivíduos, primeiro, ela não diz respeito só à renda, e a renda, na verdade, é a expressão de muitas coisas. Nós tendemos a estudar essas coisas em separado, né? A desigualdade de acesso à água, a desigualdade de acesso a serviços de saúde, desigualdade de renda, desigualdade de acesso à escola. Mas, na verdade, sobre os indivíduos, todas essas dimensões estão superpostas. Por isso que os nossos estudos sobre desigualdade precisam levar em consideração tanto a dimensão da renda, quanto a dimensão do que representam os serviços essenciais no orçamento dos indivíduos. As diferenças de renda são muito importantes se a dimensão social é muito desigual. A Zona Leste, onde eu estou, é mais fácil para mim neste momento financeiro. É um lugar que você encontra muito mais acessível. Eu moro numa casa de 5 cômodos e eu pago R$900. Nunca que você vai encontrar no centro uma casa assim. Eu até procurei e achei kitnet por muito mais. Existem muitos fatores externos à ação do Estado e fatores que são motivados pela democracia, né, para que a desigualdade diminua. Um deles é o crescimento econômico. Mas o importante, o que interessa para os cientistas políticos e para os estudiosos em geral é o que as ações políticas, as políticas públicas, a ação do Estado, em que elas afetam as desigualdades. O que no Brasil nós constatamos que são os principais fatores que reduziram a desigualdade no período recente. Primeiro, muito importante, redução de desigualdade no acesso à saúde, a existência do SUS. Há evidências muito fortes, muito consistentes, de que o SUS é a política no Brasil, a ação de Estado no Brasil, que mais impacto tem sobre a desigualdade de acesso a serviços básicos de saúde. Na educação, há evidências muito consistentes, muito sólidas, de que a educação pública, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com todo o caminho que tem pela frente de problemas a serem resolvidos, foi muito importante e tem sido muito importante para reduzir a desigualdade de acesso à educação. O mecanismo que corta essa reprodução da desigualdade, em que a origem familiar explica o destino do indivíduo no mercado de trabalho, é a educação. Os municípios no Brasil assumiram, também no período democrático e também por efeito de decisões da Constituição de 88, um papel muito importante na prestação de serviços. Contemporaneamente, os municípios são responsáveis pela educação básica, pela saúde básica, pela infraestrutura urbana, pela iluminação pública, pelo transporte público, pelas políticas de desenvolvimento urbano, por políticas culturais. Então, os municípios, eles têm um protagonismo muito importante no Brasil na prestação de serviços que os indivíduos precisam no seu cotidiano. O governo federal ele tem um papel muito importante na coordenação das políticas municipais,
né? E também nos incentivos para que os municípios produzam essas políticas. Então, quando o governo federal está decidindo qual será o valor desses benefícios, né? E como ele será distribuído, a partir de quais critérios, quem terá direito a esses benefícios, o governo federal está tendo um papel importante na redução ou na reprodução das desigualdades. Eu entro no serviço às 14 horas, né? Eu trabalho das 14 às 22 e eu saio de casa ao meio-dia para chegar no serviço às 14. Então, assim, é uma distância de 1h30, mas eu tenho que fazer em 2 porque a condução não ajuda, a minha linha é muito ruim e, assim, fazem anos que eu pego ela e nunca foi boa. Só que ela é uma linha que ela sempre tá cheia, independente do horário. Horário de pico é um inferno, né? Os demais horários também são cheios. E o horário que eu pego é completamente contramão. E mesmo assim ela é cheia. Então eu acabo perdendo por dia 4 horas. 4 horas do dia aí, além as horas de trabalho. Parece que nosso tempo não vale nada. Um grande mérito desse estudo que nós empreendemos, né, é a possibilidade de você ter um retrato de longo prazo, abrangente, baseado em dados confiáveis, em técnicas estatísticas sólidas, e nesse sentido ele é inteiramente inédito. Então, só um projeto do porte dos projetos que a FAPESP financia, né, que permitem mobilizar grandes bases de dados, um grande número de pesquisadores. Então, esse tipo de projeto é um projeto que, digamos assim, o suporte da FAPESP e o tipo de financiamento que a FAPESP propicia são muito importantes para a gente poder resolver. Isso nos permitiu fazer um retrato bastante abrangente e, acreditamos nós, o mais preciso possível das características brasileiras e dos mecanismos pelos quais o Brasil seguiu uma trajetória distinta, tanto daquela que seguiram os países desenvolvidos nos anos recentes, quanto daquela que boa parte dos analistas esperavam que era uma espécie de fatalidade do caso brasileiro, que nós nunca iríamos deixar de ser o país mais desigual do mundo.